segundo você tá achando uma luta equilibrada, no próximo segundo um dos lutadores tá mimindo ali na lona e você tá gritando que nem um maluco na sua casa. Esses são os momentos que definem o que é o boxe, quando os anos de treino transformam numa fração de segundo pro mundo inteiro. Hoje você vai reviver 5 nocautes mais devastadores que esse esporte já produziu. A gente não tá falando de soco de sorte, a gente tá falando de obra-prima técnica, que terminaram com carreira e criaram lendas. Irmão, se você já se arrepiou aí de casa quando você vê aquele nocaute perfeito, deixa o like, se inscreve aqui nesse canal, porque é exatamente isso que a gente tá tentando fazer aqui, digitalizar o boxe e trazer informação de qualidade para vocês. Na quinta posição, ela aconteceu 20 de novembro de 2010 em Atlantic City, um nocaute que redefiniu o esporte, cara, com um timing perfeito. Sérgio Martínez contra Paul Williams, uma revanche que ninguém esperava que ia acabar assim. Pra vocês terem um contexto, Paul Williams, que era o Punisher, tinha 1,88 de altura, um alcance infinito, volume de golpe absurdo. Na primeira luta ele havia dominado Martínez por 12 rounds, provando que tamanho e cardio pode superar a técnica. Por outro lado, Sérgio Martínez, argentino, elegante, boxeador clássico, footwork de dançarino. Muitos achavam que ele ia acabar, acontecendo a mesma coisa da primeira derrota. E aos 35 anos, poderia ser a última chance de glória da vida dele. Eu vou te contar o que aconteceu já já, mas se você quer ter aquele footwork malandro, você tá treinando boxe, quer uma sapatilha boa e de qualidade, com preço justo, cara, confere as sapatilhas da Tofanin, a marca que eu mais indico aqui de sapatilha. Tem vários modelos, o Popó é patrocinado por eles, tem a versão do Popó também, a versão do Drago lá do Rock Balboa. Cara, pra mim, a qualidade é absurda e num preço super justo. Utilizando o cupom FALA você garante 10% de desconto e não só isso. Pô, a gente dá uma vida aqui pra produzir esses documentários e ajudar a digitalizar o boxe. Então quando você usa o cupom nosso, uma parte do dinheiro é repassada pra gente e a gente consegue financiar esse trabalho e produzir cada vez mais documentários. Então, tá curioso? Entra no site da Tofanin, o link tá na descrição. Se você gostar, colocar no seu carrinho, na hora de for comprar, utilize o cupom FALA, ajuda muita gente. Então vamos voltar pra essa luta. O Williams começou a luta onde ele parou a primeira, pressionou, jogou jab long, controlou distância, e o Martínez parecia estar perdido nos primeiros rounds, como se estivesse revivendo o pesadelo anterior. No segundo round, o Martínez encontrou o seu momento. O Williams, ele se inclinou para frente após um jab, e foi um erro ali, ele inclinou a cabeça, um erro fatal que, cara, quem é o contra-atacador, cara, sabia o que fazer naquele momento. Eu vou te contar a sequência do nocaute. O Martínez, ele plantou o pé esquerdo, girou o quadril e soltou um gancho de esquerda mais perfeito da década. A trajetória foi cirúrgica, pegou o Williams no meio, na ponta do queixo, quando ele se movia para frente, que multiplicava o impacto do nocaute. Alguns nocautes a gente não tem os direitos autorais, por isso que a gente bota algumas fotos. Sugiro que você pegue a lista e assista depois os nocautes, mas agora eu vou te contar curiosidades do nocaute também, porque não é só o nocaute que é importante, mas sim a história por trás do nocaute. Por exemplo, esse nocaute foi tão devastador que Williams ficou inconsciente antes de tocar no chão. Os médicos correram pro ringue imediatamente e ele ficou, cara, fora de si por quase 5 minutos. Esse tipo de informação você não pega só assistindo a luta, só a gente do Esquiva Falando traz essas informações de qualidade para vocês. O Martínez revelou, depois de ter estudado por horas o vídeo da primeira luta, ele procurou exatamente esse momento. A gente não sabe se ele tá falando a verdade ou se, cara, ele realmente tinha estudado isso. Mas ele percebeu que o Williams, ele se inclinava após todo o jab. E ele sabia que ele ia fazer isso de novo em algum momento, disse o argentino. O final de tudo é que até mais interessante que o nocaute é que o lutador, o Williams, ele nunca mais foi o mesmo depois desse nocaute. O Martínez provou que no boxe, uma única oportunidade de apagar 12 rounds de domínio é um contra-ataque perfeito, um timing divino e um resultado devastador. Na quarta posição nos leva ao México. 17 de junho de 1995, a luta foi em Las Vegas. Um nocaute que provou que os menores também podem ser perigosos. Ricardo Lopes contra Alex Sanches. Finalização, cara, coisa de filme, tá? Vamos dar uma conhecida nos lutadores, caso você não conheça. Ricardo Lopes, mexicano, peso mosca. Lembra, Popó? Já te lembra alguém aqui que eu mostrei hoje? Esses caras do peso mosca também tem poder de nocaute, cara. Ele era conhecido, o Ricardo, como El Finito, o pequeno perfeito. Invicto há anos, técnica impecável, e muitos diziam que faltava o poder de nocaute na categoria mais leve. O Alex Sanches, que era o challenger da luta, né, o desafiante, jovem muito corajoso, vinha embalado, uma sequência de vitórias legal,
e acreditava que podia levar o Lopes por águas profundas e cansar aquele campeão veterano. Por 6 rounds, parecia uma luta técnica padrão de um peso mais leve. O Lopes boxeava de distância, o Sanches tentava encurtar, nada indicava o que estava por vir ali na luta. Mas, no 7º round, o Sanches tentou uma rajada de socos. O Lopes se esquivou com classe, esperou a abertura e construiu uma obra-prima. O nocaute foi o seguinte: ele fingiu recuar, atraiu o Sanches para frente, depois executou uma combinação manual, cara, absurdo, tá? Jab rápido de distração, direto de direita no corpo para baixar a guarda do Sanches, e aí vem aquele belo uppercut de esquerda perfeito que pegou o Sanches subindo, multiplicando a força do golpe também. A sequência durou menos de 2 segundos. Jab direto, uppercut. Pronto, 3 socos, 3 propósitos diferentes, resultado espetacular. Curiosidade legal é que o uppercut foi tão preciso que o Sanches literalmente saltou do chão antes de desmaiar. Os boxeadores profissionais da plateia ficaram de pé aplaudindo a perfeição técnica. O Lopes havia praticado essa combinação específica mais de 10 mil vezes no treino. No boxe ele diz, né, que a perfeição não é sorte, é repetição elevada à arte. Pô, o cara falou bonito também. O resultado final dessa luta é que o Sanches ficou inconsciente por quase 3 minutos. O Lopes provou com um poder ali que não tem nada a ver com peso, mas sim com a precisão, um timing e técnica perfeita. Um dos nocautes mais limpos já registrado na história do boxe. Terceira posição, 24 de novembro de 1990 na Espanha. Um nocaute que transformou a derrota certa numa vitória histórica. De um lado, Julian Jackson contra Harold Graham, uma das maiores reviravoltas e mais brutais do mundo do boxe. Para quem não conhece, Harold Graham, um inglês de Sheffield, considerado por muitos o melhor boxeador a nunca ganhar um título mundial. Puta, que merda ter um título desse, né, velho? Técnica refinada, defesa impenetrável, o cara era muito bom de footwork, ele tava dominando a luta completamente. Por outro lado, Julian Jackson, das Ilhas Virgens, conhecido como The Rock, o Falcão, poder devastador das duas mãos, mas tecnicamente inferior. Muitos achavam que era só questão de tempo até o Graham vencer a luta. Eu acho que tá aí que vem o bom nocaute, é quando você não tá esperando do lutador que por muitas vezes não é o favorito. Por 3 rounds e meio, o Graham, né, deu uma aula de superioridade de boxe, o Jackson mal conseguia acertar um soco limpo na cara dele. O Graham se movia como fantasma, acertava com vontade, controlava completamente a distância. No 4º round, o Graham continuava dominando, mas cometeu aquele errinho microscópico, suficiente. Baixou a mão direita, fração de segundo depois de conectar um jab. Sabe aquele jab que você dá aqui, ó? Baixou a mão, putz, e aí veio a sequência do nocaute. O Jackson viu a abertura, reagiu por puro instinto, direto de direita, que pegou assim de encontro o Graham exatamente no ponto cego, no lado esquerdo do queixo. O soco foi lançado com todo o peso corporal do Jackson, era o soco de uma vida, uma trajetória ascendente perfeita. O Graham nem viu o soco chegar. Ele tava admirando o seu próprio jab quando o mundo apagou. Então, ele tava dando jab e do nada ele acorda no chão. O Graham, pra você ter uma ideia, ele tava à frente com os 3 cartões dos juízes quando foi nocauteado. Uma reviravolta que parecia impossível, mas tudo mostra no boxe, cara, um soco pode mudar tudo. 0,3 segundos que mudou a história do boxe. Os médicos levaram quase 10 minutos para acordar o Graham. Quando ele finalmente se levantou, ele perguntou: "Quando a luta vai começar?" Não lembrava de nada depois do primeiro round, o cara, velho. Loucura demais. E o Jackson, né, provou que no boxe você nunca tá fora da luta, até você tá dormindo aí na lona. O Graham nunca mais foi o mesmo, esse nocaute o perseguiu o resto da carreira. Talvez seja essa a maldição que ele carregou. Mas, enfim, o poder puro vencendo a arte refinada. Segunda posição aconteceu dia 25 de fevereiro de 1995 em Londres. Um nocaute que parou o mundo e mudou a vida de 2 pessoas para sempre. De um lado, Gerald McClellan contra Nigel Benn. Poder destrutivo no seu estado mais puro. O Gerald McClellan, nossa, nome difícil, Gerald McClellan, foda-se também, é um americano conhecido como G-Man, mais fácil, G-Man. Possivelmente o nocauteador mais devasto da história dos pesos médios. 31 vitórias, 29 nocautes, absurdo, velho. Números que, cara, o cara entrava no ringue, dava medo nele. Do outro lado, Nigel Benn, um inglês feroz, o Dark Destroyer, lutando em casa, 41 mil pessoas gritando seu nome, coração de leão, mas tecnicamente inferior ao americano. O G-Man dominou desde o primeiro e segundo da luta. No primeiro round derrubou o Nigel Benn com um uppercut que parecia ter um poder de demolição. O Benn levantou
mais por orgulho do que por consciência, né? Tava todo torto no round lá. Mas, por vários rounds, o D-Man torturou o Ben metodicamente. Parecia questão de tempo pro árbitro parar a luta por nocaute técnico ou se ele seguisse para ele ganhar por pontos. Só que aí chegou o 8º round. D-Man, grandão, super confiante, decidiu falar assim, vou terminar o trabalho, vou finalizar. Encurralou o Ben no canto e soltou uma combinação devastadora. Gancho de esquerda no fígado que dobrou o Ben, seguido imediatamente por um uppercut de direita que acertou direto no queixo do adversário. A sequência gancho-uppercut foi executada no movimento fluido, como se fosse só um soco com duas partes. O Ben desabou como se tivesse levado um tiro, foi zoado demais assim a queda dele. O Ben ele ficou inconsciente por quase 4 minutos, quase acordou e não lembrava nem o próprio nome. Ele foi hospitalizado e teve a suspeita de dano cerebral. Isso aqui é um do lado ruim do boxe, né? Coitado do maluco, uma vida, cara, um dia que muda a vida da pessoa pra sempre. O D-Man disse depois que nunca tinha sentido tanto poder em seus próprios punhos que nem naquela noite. Vou citar ele agora, foi assustador demais pra mim, admitiu anos depois. Ironicamente, o D-Man perderia essa luta no round seguinte e sofreria danos cerebrais permanentes. E agora chegamos na primeira posição de todas, o melhor nocaute de todos os tempos. Cara, não é possível que ninguém saiba qual é a luta número 1. É a mais óbvia de toda. É o nocaute, cara, quando alguém lembra do boxe, lembra dessa imagem, que aconteceu dia 25 de maio de 1965 no Maine. O nocaute mais polêmico, mais debatido, mais icônico da história do boxe, e aconteceu, obviamente, com Muhammad Ali contra Sonny Liston, Phantom Punch, que dividiu o mundo do boxe. Sonny Liston, ex-campeão, considerado por muitos invencível até Muhammad Ali aparecer. Poder devastador, intimidação psicológica, o cara era absurdo e ninguém acreditava que ele perderia 2 vezes seguidas. Muhammad Ali, o jovem de 23 anos, falador, controverso, recém-convertido ao islamismo, havia vencido a primeira luta de forma surpreendente, mas muitos ainda duvidaram da sua legitimidade. Na época, ele não era o maior de todos os tempos. Ainda. A luta mal havia começado quando aconteceu o impossível. Apenas 2 minutos do primeiro round. 2 minutos. O Ali Liston se movia no centro do ringue, testando ali suas distâncias. Do nada, o Ali executou o que a gente chama de Anchor Punch. O Ali executou o que a gente chama de Anchor Punch. Um direto de direita curtíssimo, quase que imperceptível, que pegou o Liston exatamente no momento em que ele se movia para frente, de encontro com o cara. O timing foi perfeito. O Liston caminhava direto para o soco do adversário. A trajetória foi tão rápida que a maioria das câmeras não conseguiram captar. Parecia um toque, mas o ângulo, o timing, transformaram aquele toque numa bomba. A multidão, e se você ver no vídeo, fica toda confusa, muitos nem viram o soco ao conectar. O Liston do nada cai no chão. Ele levanta, mas o árbitro já tinha parado a luta. Tumulto total na arena. Até hoje, os especialistas debatem se o soco foi real ou se foi uma luta armada. As análises em slow motion, feita ali pelos estudos depois, mostram que o soco realmente conectou, mas sua efetividade continua sendo um mistério. E aí vem a grande... Por que é tão icônico esse mistério? Porque a gente tá falando do maior nocaute e é um nocaute duvidoso. Quando ele caiu, o Ali gritou para os fotógrafos, levanta e luta. E aí a gente encerra com uma das fotos mais icônicas do esporte do boxe. Pôsteres que ficaram estampados na cama de jovens boxeadores em momento icônico que marca qualquer um que luta ou não luta boxe. O Liston saiu do ringue humilhado e nunca mais foi o mesmo. Real ou não, esse nocaute catapultou Ali para ser a lenda eterna. Transformou uma luta duvidosa numa obra de arte fotográfica que até hoje define o que é o boxe. O Sonny Liston infelizmente morreu 5 anos depois em circunstâncias misteriosas. O Ali se tornou um dos maiores de todos os tempos, quiçá o maior. Um segundo que mudou as vidas e criou um momento mais debatido da história do boxe. Será que eu deixei algum nocaute de fora dessa lista que você lembra? Você fala assim, mano, eu queria que esse nocaute tivesse aqui. Deixa o seu top 5 aqui nos comentários. Quem sabe, se vocês gostarem, eu faço a parte 2 para vocês e trago o nocaute que você comentou aqui embaixo. O que eu quero que você se lembre é que, cara, no boxe tem uma verdade universal. Você tá sempre um soco de distância da glória ou da tragédia. A gente já fez um vídeo aqui comentando da trajetória e documentário de quase todos os atletas do mundo do boxe, inclusive do último, do Muhammad Ali, onde a gente fala dessa luta. Se você quiser ver agora o documentário que a gente fez do maior de todos os tempos, só assistir o vídeo que tá aparecendo aí na sua tela, que ele já vai começar. Tamo junto, um forte abraço e até mais.